Olá! Neste assunto, vamos falar sobre os métodos de arquivamento e a guarda dos documentos. No que se refere aos métodos de arquivamentos, é uma abordagem da Marilena Leite Paz que tem caído em concurso público, que na verdade está do livro dela. Toda essa parte de método de arquivamento segue fielmente a bibliografia da Marilena Leite Paz. Então vamos ver uma tabela onde você tem que gravar os métodos de arquivamento. Os métodos de arquivamento serão divididos em básico e padronizado. Básico, alfabético, geográfico, numérico, que se divide em simples, cronológico e dígito terminal. Depois o ideográfico, que se divide em alfabético, que será subdividido em enciclopédico e dicionário. E os numéricos, que se divide em duplex, decimal, unitermo ou indexação coordenada. O que o candidato tem que estar atento? Ele vai ter que gravar essa tabela? Com certeza. Essa parte inicial é só o do básico. É só o do básico. Então, alfabético, geográfico e numérico. O alfabético, na verdade, está associado às chamadas regras de alfabetação, que no livro da Marilena Leite Paz são 13. Fabrício, vai cair só a Marilena? Não. Nós vamos estudar mais ou menos 18 regras que caem em concurso público, mas o livro da Marilena Leite Paz aborda 13. O método geográfico, na verdade, ele se preocupa com a chamada procedência da informação, ou seja, de onde vem essa informação? Vem de São Paulo? Se vem de São Paulo, e que cidade? Se vem da cidade, qual é o CEP? Qual é o bairro? E por aí vai. No fundo, o método geográfico se preocupa com a chamada procedência da informação. O numérico, que é dividido em 3 partes, qual é a ideia do numérico? Números. Se tem um número lá, por exemplo, caixa 10 no arquivo, a pessoa em si não sabe o que ali está, só sabe que tem o número 10. A informação dentro da caixa, quem sabe que ali está é o profissional da área, o arquivista, que criou isso junto lá com o chamado setor protocolo para buscar essa informação. Então, regra geral, o método numérico se preocupa com o sigilo da informação. E ele se divide em simples, cronológico e dígito terminal. O simples são números com uma certa categorização. Pode ser caixas e pastas, pode ser armários onde eu tenho arquivo de 1 a 50, depois de 51 a 100, depois de 101 a 150. Ou seja, na verdade é uma numeração em blocos, pode ser de 100 em 100, pode ser documento de 200 e 200. O que interessa é que ali tem um número. O cronológico é uma ideia de tempo, dia e ano. Ou seja, tempo, dia, mês e ano. É você ter um documento, pode ser numa caixa, também numa pasta, onde você tem a temporalidade do documento. Isso é muito comum na área de contabilidade, onde a empresa pega hipoteticamente o ano financeiro dela, aí pega toda a sua contabilidade de janeiro a dezembro. Então, caixa 1, de repente, tem a contabilidade do mês de janeiro, de um certo ano. Caixa 2 tem a contabilidade do mês de fevereiro naquele mesmo ano. E assim sucessivamente, até a caixa 12, onde vai ter toda a informação contábil daquele ano. Pode ser uma caixa, pode ser uma pasta subdividida com várias informações. O que realmente interessa é que o método numérico cronológico dá uma ideia de tempo, dia, mês e ano. O método dígito terminal, o nome já diz, término. Então ele vai te dar, na verdade, 6 dígitos, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você não vai ler, na verdade, esse número, 123.456, não. Você vai pegar a informação da direita para a esquerda, de 2 números em 2 números. Fabrício, por que não é de 3 em 3? Porque o método foi criado para você buscar a informação o mais rápido possível. Então você tem lá uma informação 01, 03, 05. Isso não é um número, na verdade. Na verdade, você tem uma informação da direita para a esquerda de 2 em 2. Fabrício, o que pode ser esses números? Várias coisas, e isso vai variar de empresa para empresa. Por exemplo, o 5 pode ser
o prédio que tenha 10 andares e o quinto, na verdade, onde está o setor protocolo, que guarda também ali a documentação. Pode ser o arquivo próximo ao setor protocolo. Então, de repente, o arquivo não pode estar em qualquer local da empresa, ele tem que estar em local centralizado. Então, de repente, os 2 últimos dígitos, de cara, está associado à localização do documento. Por exemplo, 01, 03, 05. Então, 05, quinto andar. 3. De repente, o documento que eu quero está na sala 3. Então, estou sendo preciso. Local do arquivo, a sala em que está esse documento. E 1. De repente, é a pasta ou a caixa que eu quero, que ali estará a informação que eu desejo. Então, o método dígito terminal está diretamente associado a uma localização precisa do documento, quanto ao local, quanto à sala e quanto ao documento que em si eu quero. Fabrício, o dígito terminal, como envolve 6 números, pode ser necessariamente só isso, local? Não. No fundo, são qualquer 3 informações envolvidas, que vai variar de empresa para empresa. Essa que é a ideia do método dígito terminal. O método ideográfico se divide em alfabético, que se divide em enciclopédico e dicionário. Cuidado! Na verdade, o nome correto é ideográfico, alfabético e enciclopédico. Ideográfico, alfabético e dicionário. Qual é a diferença dos dois? O enciclopédico, na verdade, se preocupa o quê? Com uma certa ordem. E mais do que isso, ele pode pegar qualquer tema. Então, quando tem uma enciclopédia, pode ter lá plantas, animais, o tema é diverso. Há um rigor alfabético também, mas o que realmente me interessa é o rigor alfabético e pegando qualquer tema. E o dicionário? O foco é o rigor alfabético. Por quê? O dicionário, ele não pega qualquer tema, é só o rigor alfabético. O numérico será dividido em duplex, decimal, unitermo ou indexação coordenada. O que é o duplex, na verdade? É você pegar um documento e dividir em 2 partes, onde o primeiro eu tenho uma informação principal, por exemplo, viagem. Aí eu posso ter viagem para norte, sul, nordeste e sudeste. Aí eu tenho uma segunda gaveta, uma segunda informação, por exemplo, norte, está na primeira. Aí eu coloco 1.1, 1.2, 1.3, aí começa a detalhar quais são os estados do norte da viagem. E eu posso ter ramificações ali dentro, 1.1.1, 1.1.2, e eu vou colocando mais informação. Então, no fundo, o que é o método duplex? É um arquivo onde você tem uma informação principal e você vai subdividindo essa informação dentro do próprio arquivo. O exemplo mais clássico é uma gaveta, onde você tem lá viagens para a região sudeste e coloco lá os estados da região sudeste e cada vez eu vou colocando informação dentro de cada estado. Então está tudo no local só, associado à ramificação. E o método decimal? O método decimal é o método de arquivamento da arquivologia, onde o saber será dividido em 10 temas. Ela tem a sua origem em biblioteconomia, né, como ciências raras, exatas e por aí vai. Mas o que a arquivologia fez? Pegou esses documentos e você vai dividir em 10 temas. Geralmente para uma empresa pequena, porque são temas empresariais. Por exemplo, documentos na área de RH, documentos só da área de contabilidade, quadro de pessoal e por aí vai. Então, regra geral, o método decimal envolve 10 temas empresariais, criado, assim, um arquivo na instituição. Então, é isso que realmente interessa. Unitermo ou indexação coordenada. Esse chamado unitermo ou indexação coordenada, na verdade, o que realmente me interessa é que você pode ter vários documentos associados a um único tema. Por exemplo, viagem para o Sudeste. Aí eu posso ter lá Rio de Janeiro e São Paulo. São 2 informações isoladas, Rio de Janeiro e São Paulo, onde está dentro de um arquivo viagens para o Sul, viagens para o Sudeste, viagem para o Norte ou viagem para o Nordeste. Ou seja, o método unitermo ou indexação coordenada quer dizer que você pode ter 2 informações isoladas referentes a um assunto em si. Por exemplo, viagem para o Sudeste. Tenho Rio e São Paulo. Posso ter várias informações, mas está naquele arquivo de viagem Sudeste. Então é isso que realmente interessa. O método padronizado, ele é dividido em variadex, automático, sandex, mnemônico,
Rônio. Você pode ter a seguinte regra para tentar decorar. Por exemplo, meu avô, hipoteticamente, chamava Seu Manel. E ele ia muito à rua almoçar. Então, gravei. Seu Manel vai à rua almoçar. Seu Manel, Sandex, vai, Variadex, à rua. Rônio, almoçar, automático e mnemônico. Lógico que eu não segui a ordem que aí está, mas é uma técnica de memorização para você gravar. O que vem a ser, na verdade, o método Sandex. Na verdade, ele está associado a você buscar os documentos através do som das palavras. Ela, na verdade, tem a sua origem inglesa dentro da fonética, né, lá da Inglaterra. Então, o que pode cair em prova? Qual o método de arquivamento onde você busca a informação através do som das palavras? Sandex. O mnemônico. O mnemônico está associado a técnicas de memorização. É o que realmente estamos fazendo. Técnicas de memorização para buscar informação. Por exemplo, eu posso ter 10, 1, 1, 10, 1, 2, 10, 1, 3. De repente, o 10 pode ser o 10º andar, e que no 10º andar tem duas salas, a sala 1 e a sala 2, por exemplo. Então, você cria números para você pegar esses números e associar alguma coisa dentro da instituição. O Variadex. O Variadex, na verdade, associa cores a um grupo de documentos. Então, ó, Seu Manel vai à rua almoçar. Então, Variadex associa cores a um grupo de documentos. Fabrício, quais são as cores? Varia de país para país. Em outras palavras, eu vou pegar o alfabeto que vai de A a Z e posso fazer assim. A, B, C, D, cor amarela. E, F, G, H, I, verde. J, K, L, M, N, O, cor de abóbora, R e por aí vai. Na verdade, qual a ideia que está por trás disso? É você dividir esses documentos em 5 grupos, de A a Z. É como se fosse uma ideia estatística de você pegar 20% das informações. Por exemplo, se você tem na sua empresa um grande número de pessoas com a letra M, por exemplo, qual a ideia? É a letra M ser pequena, tá ali de repente M, N, O. Por quê? Se você pegar M, N, O, PQ e colocar junto, e tiver muita gente chamada Manuel e Pedro, o que vai acontecer? Você vai lotar a informação nessas letras. Então você divide estatisticamente os nomes da tua empresa na ordem de 20%. Então você é dividido em 5 grupos. Fabrício, pode ter 4 grupos, 5, 6? É recomendado 4 ou 5 grupos. Por quê? Porque o que está por trás aí, na verdade, é um conceito de estatística. Então você pega a documentação associada ao nome das pessoas, que vai de A a Z, e divide ou em 4 grupos ou em 5 grupos. Na verdade, isso varia de país para país. A única coisa que tem que estar atento é que as cores associadas têm que ser cores claras. Por quê? Para não ficar uma cor muito forte. Então você tem lá A, B, C, D, cor amarela, por exemplo. E, F, G, H, azul. Aí um outro bloco de letras, verde. Um outro bloco de letra, vermelho. Um outro bloco de letra, por exemplo, alaranjado. Então você divide esses documentos em 5 cores. Começa a ficar em prova. Qual o método de arquivamento onde você busca informação através de um grupo de palavras que a ela está associado cores? Aí o cara vai te perguntar, colorex, né? Sonorex e por aí vai. Lógico, já sabe que é o Variadex, que é associado a cores. O método Rônio é também chamado híbrido. Em outras palavras, ele associa letras e número. Na verdade, é um método que caiu em desuso pelo seguinte contexto. Ele tem uma dificuldade na sua ordenação de trabalhar com letra e números que pode variar de empresa para empresa. Então não é um método muito usual. O que pode cair em prova? Qual o método de arquivamento onde você associa letras e números? E é também dito híbrido, é o Rônio. Então é isso que a banca vai te perguntar. E o automático, na verdade, ele é muito utilizado para grandes empresas. Por quê? Como a massa documental é muito grande, você vai pegar o automático e vai dividir também com letras e números. Fabrício, então o automático é muito parecido com o Rônio? Não. Qual é a diferença? É que para o automático é para empresas grandes, onde a massa documental é muito grande. Então você vai ter que dividir letras, números, vir ramificando, você vai ter todo um critério para criar essa documentação. Então como é que você pode cair em prova, Fabrício? Qual o método de arquivamento dito padronizado,
onde você busca a informação associando letras e números e é muito utilizado para grandes empresas. É o chamado método quê? Mnemônico, é o chamado método Rônio, é o chamado método automático. Ele vai te perguntar, você já sabe que é automático, que é muito utilizado para grandes empresas. Então o candidato tem que estar atento que esse método de arquivamento básico e padronizado é a definição da Marilena Leite Paz do livro dela, muito abordado em concurso público. Vamos estudar agora as chamadas regras de alfabetação, que no fundo é um método alfabético da Marilena, que será chamado de regras de alfabetação. Será dividido em 3 blocos. O primeiro vai envolver a ideia de nome e sobrenome. Por exemplo, se eu tenho o nome Luiz Carlos Oliveira, como é que eu vou arquivar isso aí? O Oliveira vai ser o chamado prenome, mas não vai usar assim, vou chamar de último nome. O que sobrar será o que eu vou arquivar. Então, qual vai ser a ideia? Luiz Carlos Oliveira. Vou pegar o último prenome, é a ideia da França, mon prenome, não precisa nada disso, né? Luiz Carlos Oliveira vai ser Oliveira, vírgula, Luiz Carlos. Fabrício, o que está antes da vírgula, obrigatoriamente tem que ser caixa alta, letra maiúscula? Não. Pode ser o Oliveira só com O primeiro maiúsculo e o resto normal, que é dito caixa baixa. Mas vou adotar como critério o que estiver antes da vírgula, caixa alta. Mas pode ser as duas visões, vai depender da questão de múltipla escolha. Então vai ser Oliveira, vírgula, Luiz Carlos. Quando envolver agora artigos e preposições, o, a, de apóstrofo, da, do, e, uma. Na verdade, é um preparatório para uma outra definição que irá aparecer daqui a pouco. Por exemplo, André Luiz de Oliveira. Como é que eu vou arquivar isso? Oliveira, vírgula, André Luiz de. Vejam que esse D é letra minúscula e está na regra de artigo e preposição. Agora temos que estar atento para prefixos que tem que aparecer, na verdade, com letra maiúsculas. E a CESP-UNB vai te cobrar isso de uma outra maneira. Mas qual é a regra? Prefixos. De lá, le, von, mac, m e d. Ele tem que vir em letra maiúscula. Por exemplo, Stefan de la Rua. Apareceu aí letra minúscula, não tem problema. A CESP-UNB vai ter um outro entendimento. Esse de lá tem que vir, na verdade, de. Apareceu um D ali com letra maiúscula. Então já sei que não é a ideia lá do artigo e preposição, senão seria D tudo com letra minúscula. Como apareceu uma, ou até as duas, que seria o ideal, como é que vai ser a regra? É prefixo. Então vai ser de la Rua, vírgula, Stefa. Então o prefixo vai junto. Títulos honoríferos, científicos e profissionais liberais. Por exemplo, presidente Fernando Henrique Cardoso. Fala-se que a titulação não faz parte da regra, em outras palavras. Ele apenas está no final entre parênteses. E eu tenho lá, Fernando Henrique Cardoso. Vai ser Cardoso, vírgula, Fernando Henrique. Se te perguntarem, a titulação faz parte da regra? Não. Ele apenas está dizendo que a titulação está no final entre parênteses. Por exemplo, Padre Pedro Paulo, seria Paulo, vírgula. Padre Pedro Paulo. Padre Pedro Paulo, Paulo, vírgula. Pedro, entre parênteses, padre, a titulação está fora. Vamos trabalhar agora com o segundo bloco da chamada regras de alfabetação, que envolve o conceito de sobrenomes compostos. Qual a ideia aqui? É uma ideia de substantivo e adjetivo. Não estou dizendo que isso será assim no português, seguindo esse contexto todo, mas é como se assim fosse. Por exemplo, André Castelo Branco. O castelo é um substantivo, do tipo branco é o adjetivo. Então, uma ideia de substantivo e adjetivo. Então, como é que eu gravo isso? André Castelo Branco vai ser Castelo Branco, vírgula, André. Hífen, regra do hífen, não se separa. É como se fosse a ideia de adjetivo e substantivo, ou substantivo com adjetivo. Heitor Villa-Lobos, como é que eu vou gravar? Lógico que eu não estou falando aqui que Lobos é adjetivo de vila, nada disso. Mas é uma ideia. O hífen não se separa, então vai junto. Villa-Lobos, vírgula, Heitor. Grau de parentesco vai seguir a mesma ideia de adjetivo e substantivo, ou substantivo com adjetivo, como neto, filho, sobrinho e júnior. Paulo Carlos Filho, como é que eu vou arquivar? Carlos Filho, vírgula, Paulo.
Sobrenome com as palavras santo, santa e são. Outros autores admitem santos e santas, também no plural. Mas essa é a visão da Marilena. Então, Luciano Santo Cristo. Se apareceu santo, vou seguir a ideia de substantivo com adjetivo. Então, vai junto. Santo Cristo, vírgula, Luciano. Nomes espanhóis. Esse é muito difícil cair em prova, que ele é praticamente decorado, né? Que está associado ao grau de parentesco do pai, né? Do ponto de vista lá da língua espanhola. Por exemplo, Francisco de Pina de Melo. Vai ser Pina de Melo Francisco de. Esse Pina está associado ao nome do pai, né? Então é difícil cair esse concurso público, porque tem todo um detalhe por trás aí. Nomes orientais, japoneses e árabes, regra geral, vale o que está escrito. É lógico que no seu país de origem é outra situação. Por exemplo, Lituang, Tang Tang Po, como é que eu vou arquivar isso? Como está escrito. Então, arquiva-se igualmente como está escrito. É lógico que no país de origem é outra definição. Nomes com sobrenome repetido. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter J. Vasconcelos, J. Vasconcelos, G.I.U. Vasconcelos e, por exemplo, Jail Vasconcelos. O que eu vou arquivar? Vasconcelos ficou comum a todo mundo. Então, Vasconcelos, vírgula. Quem viria primeiro? Vasconcelos, vírgula, J. Depois, se eu tivesse com E, seria G.I.U. em ordem alfabética. Se eu tivesse Juil, por último, seria Juil. Se eu tivesse lá John Vasconcelos, aí seguia a ordem alfabética. A, B, C, D e por aí vai. Então, se aparecer nome repetido, eu tenho que ver Vasconcelos, vírgula, e ver quem vem primeiro. J. Depois, por exemplo, Jail, depois, por exemplo, Joil, depois, por exemplo, Juil. Então, estou seguindo a ordem alfabética, de A a Z. Então, aí você vai ter que fazer um critério, não só fazendo a regra, mas como fazer a procura por ordem alfabética. Nome de firmas, empresas, instituições e órgão governamental. Regra geral, vale o que está escrito Embratel, eu vou arquivar Embratel. Empresas com artigos, essa tem que ter cuidado. A Marilena dá duas visões para isso. Por exemplo, o Globo, como é que eu vou arquivar? Globo. Fabrício, eu posso arquivar o Globo como está? Pode, mas que letra eu estou procurando? G. Por exemplo, se eu tiver filme, a Baleia Azul, a Orca Assassina, a Formiga Atômica, seja lá o que for. O O e o A, na verdade, não me interessa. Quando eu tenho lá a Formiga Atômica, estou arquivando em F. A Orca, estou arquivando em O. Então, regra geral, o Globo. Posso arquivar como está escrito o Globo, mas já sabe que eu vou procurar no arquivo pela letra G. Ou eu posso arquivar Globo O e realmente estou procurando pela letra G. Então é isso que o candidato tem que estar atento, pois o livro da Marilena Leite Paz, na verdade, dá ênfase nessas duas situações e, na verdade, isso é defendido por todos os arquivologistas. Um vão adotar o Globo como está escrito e outros colocando o artigo no final. Títulos de congressos, conferências, reuniões e assembleia. Por exemplo, segunda conferência de física, a numeração vai para o final entre parênteses e o resto é o arquivo como está. Então seria conferência de física, entre parênteses, segunda. Fabrício, se tivesse algarismo romano, eu poderia escrever segunda? Não. No fundo, o que está acontecendo? Você, na verdade, está tendo congressos diferentes, né? Por exemplo, terceiro congresso de física. Esse aí não está escrito algarismo romano, está escrito aí terceiro. Se tivesse algarismo romano, pode estar associado a um outro congresso, na verdade, em um outro estado. Então, a numeração tem um critério para dizer também, na verdade, que não é o mesmo congresso que está ocorrendo. Então, regra geral, terceiro congresso de física, o número está fora, na verdade, está no final entre parênteses. E vai ser congresso de física, final, terceiro. Vamos discutir agora as chamadas operações de arquivamento. As operações de arquivamento, quando cai, na verdade, é praticamente decorado. O que envolve a chamada operação de arquivamento? É a inspeção, é o estudo dos documentos, é a sua classificação, a sua codificação, a sua ordenação, guardar na instituição agora, e a sua guarda dentro das instituições. Então, o que tem caído em prova aí nesse quesito é justamente o que aí está,
As bancas, em geral, não pedem nada diferente. Eles pedem, na verdade, os nomes mesmos. Então, vamos fazer uns exercícios para aplicar toda essa teoria na Marilena Leite Paz dentro dos exercícios de concurso público. Questão 1, CESP-NB. Acerca das técnicas de arquivamento e dos procedimentos administrativos, julgue os itens a seguir. A disposição alfabética de pastas de documentos de um arquivo a partir das regras de alfabetação é exclusiva para nome de pessoas? Não. Exclusiva para nome de pessoas, não. Eu posso ter um grupo de documentos que envolve a chamada regra de alfabetação com nome, mas isso não é exclusivo. Então o item está errado. A disposição abaixo está correta, pois foi feita palavra por palavra, podendo também ser feita letra por letra. Então temos aí Morro Alegre, Morro Branco, Morro Maior, Morro Santo e Monteiro e Montenegro. O que está errado aí? Se você pegar a regra de alfabetação que envolve a ordem alfabética, você vai ver que, por exemplo, que Monteiro e Montenegro, Monteiro e Montenegro, você vai ver que a ordem alfabética não está correta, tem que seguir de A a Z. Então você vai ver que não há um critério aí de ordem alfabética. Quem tem que vir primeiro? O que começa por A, depois começa por B, depois começa por C e por aí vai. Então a ordem não está correta, errado. O método de ordenação dos documentos a partir do uso do nome da cidade ou de um estado é conhecido como duplex? Não. É o geográfico que se preocupa com a procedência da informação. Então o método está errado. O método geográfico é que se preocupa com a procedência da informação. Questão da CESP-NB. Uma das principais funções do arquivo é permitir o acesso rápido e eficiente aos documentos. Com certeza, o arquivo está diretamente associado a buscar a informação o mais rápido possível. Essa função somente pode ser cumprida se os documentos forem organizados de maneira lógica e racional, respeitando as características dos documentos de arquivo. Quanto aos métodos de arquivamento, julgue os itens subsequentes. O método de arquivamento dos documentos de arquivo deve ser definido a partir da natureza dos documentos, da estrutura da organização que os produz ou recebe. É lógico. Segundo Marilena Leite Paz, temos que olhar a estrutura do documento, a sua função e a ação. O que vem a ser, na verdade, a estrutura? É a tipologia documental. Qual tipo de documento? Qual é o tipo de empresa? É uma empresa da área de informática? É uma empresa da área financeira? É uma empresa que envolve documentos jurídicos? Então, cada empresa vai ter sua metodologia associada à sua tipologia documental. A localização dos documentos de arquivo nos métodos de arquivamento do sistema direto depende de um índice ou de um código. Errado, é o método indireto que depende de um índice ou código. Exercício 3. CESP-NB. Acerca de arquivamento e procedimentos administrativos, julgue os itens a seguir. As operações de arquivamento são inspeção, estudo, classificação, codificação, ordenação e guarda dos documentos. Correto, é a definição na íntegra que caiu na CESP-NB. Na ordenação geográfica de documentos relativa à correspondência com outros países, deve-se alfabetar, em primeiro lugar, o país, seguido da cidade e do correspondente. Por exemplo, França, Paris, Duchain, Michel. Tá correto. Então, na verdade, é você olhar, né, o país, o estado, cidade, por aí vai. Então, correto. O método numérico simples determina a numeração sequencial dos documentos, dispondo os números em 3 grupos de 2 dígitos, cada um. Por exemplo, 52, 63 e 19. Errado, isso é um método dígito terminal. São 6 números da direita para a esquerda. Errado. No arquivamento por assunto, pode ser adotado o método alfabético ou o método numérico. O método alfabético deve ser aplicado quando o volume e a diversidade de assuntos da documentação a ser arquivada forem pequenos. Qual foi a maldade da questão? Quando ele fala ser pequeno, é pequeno em relação a uma massa documental grande. Então está correto e não há problema nenhum, porque esse número é limitado. Então, correto esse item.
Uma das vantagens apresentadas pelo método duplex de arquivamento é a possibilidade ilimitada de classes de documentos. Não leve ao pé da letra. Quando eu falo ilimitada, é uma ideia de infinito numerável. Por exemplo, eu posso ter infinitas instituições financeiras emprestando dinheiro para outras. Quando eu falo infinito, pode ser 20 instituições. Então, quando ele falou ilimitadas, ele apenas quis dizer que você pode dividir isso aí e quantas vezes for necessário. Então, o item está correto mesmo. Então, ilimitado é um conceito de infinito numerável. Vamos falar agora sobre a guarda dos documentos. Quando você vai guardar um documento, você tem que olhar os chamados fatores físicos, químicos e biológicos que afetam a documentação. Então temos que olhar também as instalações, a iluminação, o arejamento, a higienização, a disposição dos documentos, que é o layout, entre outros. Então, na verdade, isso não é solto. Eu crio um arquivo. Como é que esse documento está criado na instituição? Será que tem ventilação natural? Quais são os fatores físicos, químicos e biológicos que afetam a documentação? Será que, na verdade, eu tenho que olhar as instalações, a iluminação, o arejamento? Com certeza. No fundo, isso faz parte de um contexto só. Então, ver os fatores químicos, que são os que mais caem em prova aí. Primeira coisa, olhar o chamado pH do ambiente. Em países desenvolvidos, você vai saber que o ácido vai de 0 a 6, o pH 7 é um neutro, e acima do 7 é o alcalino. A tendência é trabalhar com pH neutro. Países desenvolvidos, na verdade, trabalham até com sensores para medir o pH do ambiente. Fatores físicos, a luz solar, assim como o infravermelho, assim como a umidade relativa do ar e a variação de temperatura, afeta a documentação. Mas, Fabrício, por que a radiação afeta a documentação? Muito simples. Como a radiação, no fundo, é uma onda eletromagnética, lá no conceito lá da física, você sabe que ali tem uma onda que pode gerar um dano à documentação. Por exemplo, tirar cópia de um documento. Ali é uma radiação. Tira a cópia, tira a cópia, tira a cópia, você, na verdade, pode apagar as letras que ali aparecem. Então, regra geral, material de arquivo, jamais ter cópia. No máximo, cópia, mas a tendência é evitar. Fabrício, pode ter cópia do material de arquivo? Pode, mas qual é a regra? Evitar, porque se você, na verdade, tirar muita cópia, você vai apagar a letra e danificar a informação. Fatores biológicos. Poeira. Fabrício, eu trabalhei num arquivo onde tinha ali poeira, aranha, barata, tinha de tudo ali, eu peguei uma alergia. Isso nunca foi um arquivo. Arquivo é uma coisa séria, limpa, organizada, não tem poeira. Então, quando eu falo poeira, quer dizer que isso jamais pode ter no arquivo. Arquivo é uma coisa arejada, organizada, sem sujeira. Fabrício, pode ser emboscado por uma aranha ao pegar um documento? Isso não existe, né? Isso jamais foi um arquivo. Arquivo é uma coisa limpa, organizada, higienizada, com ventilação. Fungos, bactérias e insetos. Fabrício, eu trabalhei num arquivo e tinha lá um fungo, uma bactéria, eu fiquei doente. Não, você nunca trabalhou no arquivo. Aquilo foi só batizado de arquivo. Arquivo, aquilo nunca foi. Na verdade, arquivo não tem essas coisas. Porque, na verdade, você tem várias técnicas para evitar com que isso apareça. Pode ser que tenha uma tendência de aparecer um fungo, seja lá o que for. Mas você tem os chamados procedimentos de conservação dos documentos para evitar que tal coisa aconteça. Então, regra geral, arquivo é uma coisa muito séria, muito limpa e muito organizada. Então, vamos ver, de acordo com a Marilena Leite Paz, as principais operações de conservação de documentos. Temos a restauração, o banho de gelatina, alisamento, desinfestação, encapsulação, desacidificação, laminação e silking. Fabrício, qual desses cai aí? Todos, na verdade, caem. Todos, na verdade, caem. O que é restauração? Exige do profissional da área conhecimento dos papéis e tintas empregados para recuperar o dano no material. Banho de gelatina. Este método consiste em mergulhar o documento em gelatina, lógico, é uma gelatina especial, ou cola, objetivando aumentar a resistência do documento. Então, banho de gelatina, aumentar a resistência do documento. Alisamento. Consiste em colocar os documentos em bandejas de aço inoxidável, expondo-os à ação do ar e com umidade variando de 90% a 95% por um período de 1 hora. Em uma
câmara de umidificação, palavra-chave, câmara de umidificação. Posteriormente será passado a ferro folha por folha e máquinas elétricas. Falou umidificação, já tem que saber o que é. Desinfestação é o combate aos insetos. Fabrício, o material de arquivo tem inseto? Não, é um combate para que esses não apareçam. Então é o combate aos insetos através da fumigação, que consiste em utilizar uma substância química de modo que venha a garantir a integridade do papel e da tinta empregado. Então desinfestar, na verdade, são todos métodos preventivos. Encapsulação, método que utiliza películas de poliéster e fita adesiva de duplo revestimento. Desacidificação, processo pelo qual o valor do pH do papel é elevado ao mínimo de 7, para ter que trabalhar com pH neutro, com vistas à sua preservação. Então, regra geral, pH neutro. Laminação, laminar é você proteger. Então, processo de restauração que consiste no reforço de documentos deteriorados ou frágeis, colocando-os entre folhas de papel de baixa gramatura, fixadas por adesivo natural, semissintético ou sintético, por meio de diferentes técnicas, manuais ou mecânicas. Na verdade, é blindar o material. Silking, método que utiliza tecido, sempre cai em prova, crepeline ou musseline de seda, de grande durabilidade. Então falou crepeline e musseline, já sabe qual é o método. Mas devido ao uso de adesivo, a base de amido, suas qualidades permanentes acabam sendo afetadas. Lógico que tem que ter um conhecimento técnico para aplicar essas técnicas. Exercícios resolvidos. A respeito da conservação e da proteção de documentos, julgue os seguintes itens. O ar seco e a alta umidade são fatores de enfraquecimento do papel? Com certeza. Certo. A higienização mecânica dos documentos, feita com uma trincha ou uma flanela, trincha ou pincel, é uma ação importante para a conservação dos documentos em papel? Certo. O processo químico mais efetivo para a desinfestação e desinfecção de materiais arquivísticos é a emulação. Errado. Ele quis pegar uma armadilha. Emulação é juntar dois ou mais procedimentos. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. A conservação compreende os cuidados prestados aos documentos e ao seu local de armazenamento. As principais operações de conservação são: alternativa A, higienização, exaustão, congelamento e preservação. A tá fora, que o documento não vai ficar cansado, exaustão. B, umidificação, limpeza, calafetação e restauração. Calafetação não existe, isso tá fora. Alternativa C, laminação, refrigeração, evaporação e encapsulamento. A C tá fora, o documento não vai ser evaporado, então a C tá fora. Só sobrou a letra D, desinfestação, limpeza, alisamento e restauração. Então a alternativa correta é D. Em cima desse conteúdo, você pode perceber que vai ter que decorar, né, todas essas regras aí da Marilena Leite Paz, né, que isso cai direto em prova. Para complementar seus estudos, indico o livro Arquivologia para Concursos, do autor Fabrício Mariano, da editora Academia. Ali está, na verdade, todo esse conteúdo programático em cima do que realmente cai em concurso público. Bons estudos!